Olá pessoal, eu sou o Lorival e você está no canal Pregando as Escrituras. Seja muito bem-vindo. Nós começamos a falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, e no nosso vídeo anterior nós falamos sobre duas linhas de pensamento, cessacionista e também os continuistas. Foi um vídeo introdutório para que nós possamos juntos mergulhar em algum tipo de estudo a respeito disso. Continua conosco. Obviamente, quando nós estamos falando dos dons do Espírito Santo, algumas coisas devem vir claramente à nossa cabeça. E a primeira delas é a questão de lista de dons. E para começar, normalmente nós afirmamos a lista e falamos muito da lista de 1 Coríntios capítulo 12. Ela é uma lista, obviamente, nós devemos nos atentar a ela, estudar ela. Porém, ela não é a única lista no Novo Testamento a respeito dos dons do Espírito. 1 Coríntios 12 é um, Romanos capítulo 12 é uma outra lista, Efésios capítulo 4, em especial os versículos 11 e 12, e também 1 de Pedro capítulo 4, você tem uma lista de dons ali. O que difere uma lista da outra? Lá em Romanos capítulo 12, versículo 6, diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. E por aí ele segue. Mas dois detalhes interessantes. Romanos 12 nos dá a entender que o dom é específico da pessoa. Ele tem, é dele e não é tirado isso dele. Uma outra lista é 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que provê de Deus. Bom, esse texto e o texto anterior mostram dons dados para a igreja, no qual pertence às pessoas e que são usados para a edificação da igreja e que são da pessoa, não são retirados. Essas duas listas compreendem um grupo muito específico de dons dado à igreja. Agora, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, na verdade eu vou ler do versículo 4 até o 7, diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Algumas considerações. Primeiro, esses dons diferem das outras listas de dons, porque esses dons são manifestações do Espírito. Então ele age, ele atua, ele opera quando ele quer, da forma que ele quer, no ambiente que ele quer, com a pessoa que ele quer, e não necessariamente o dom está na pessoa, tá? Então, em algum momento, uma pessoa pode curar a outra, em outro momento pode realizar, expulsar um demônio, mas isso não significa que ela tenha o dom, mas que o Espírito Santo agiu de uma maneira a manifestar o dom através dessa pessoa. Segundo, essa lista de dons nos ensina que há um bem comum, que é o bem da igreja, edificação da igreja, numa versão diferente da que eu li. Isso fica muito claro para nós, a aplicabilidade dos dons. Dons não servem para um crente ser superior ao outro, mas dons servem para que todos sejam abençoados e edificados. Além disso, você percebe claramente que há diferentes tipos de ministério, há diferentes formas de atuação e há diferentes tipos de dons, tá? Então, essa lista de 1 Coríntios capítulo 12 também é uma lista singular dos dons do Espírito Santo. A última lista é Efésios capítulo 4, e versículo 11 e versículo 12. Esses versículos mostram para nós claramente como Deus concede homens. Ali claramente são pessoas dadas por Deus com dons específicos.
do apostolado não é apóstolo como título, é apóstolo como dom. Tem uma diferença gritante nisso. Augusto Nicodemos, teólogo, professor, pastor, diz que apóstolo bom é um apóstolo morto. Contudo, o dom concedido por Jesus é um dom do apostolado. Apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastor, são 5 tipos de pessoas que Deus também dá para especificamente abençoar a igreja. Só mais um detalhe importante, percebam uma diferença entre a lista de 1 Coríntios 12 e a lista de Efésios 4. A lista de 1 Coríntios 12 são dons concedidos pelo Espírito. Efésios capítulo 4 são dons concedidos por Jesus. Há uma diferença. Você lendo o contexto, você percebe isso. Caminhando para o fim desse nosso vídeo, eu quero relembrar aquilo que diz lá em Tiago capítulo 1. Todo o dom vem diretamente de Deus para nós. E o que eu quero afirmar com isso? Nenhum dom pode ser produzido ou reproduzido por homem. 1 Coríntios 12 mostra isso para nós, é uma manifestação do Espírito. Efésios capítulo 4 mostra que é um dom dado por Jesus. E Tiago capítulo 1 diz que todo dom perfeito vem diretamente do Pai das luzes para nós. Portanto, não é reproduzido por homens. Então, nós recebemos aqui no canal alguns comentários dizendo assim: o meu pastor me ensinou a começar a repetir e eu consegui os dons. Você recebeu o dom não por causa de uma técnica de ensino, se assim você entender que for um dom do Espírito Santo. Você recebeu pela graça do Espírito Santo e não por qualquer tipo de ensinamento, tá? Não pode ser reproduzido. Se é de Deus, se é do Espírito Santo, não pode ser imitado, tá? Uma segunda conclusão é a seguinte: as listas apresentadas, tanto de Romanos, Coríntios, Efésios, Pedro, não são listas exaustivas. São listas para demonstrar a ação do Espírito Santo na vida da igreja ou a ação de Jesus na vida da igreja. Então, tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, capacidade, sabedoria, inteligência, também podem entrar como listas de dons dadas por Deus para a vida da igreja. Eu preciso caminhar para o final, mas afirmar o seguinte: o dom de línguas não é o principal dom descrito em 1 Coríntios 12, 13, 14. O principal dom é o amor. Capítulo 13 de 1 Coríntios. Portanto, em tudo que nós fizermos, a evidência principal de que nós temos o Espírito Santo é se nós amamos. Amamos a Deus e amamos ao próximo. O que eu tenho visto é muitas pessoas por aí que julgam e que dizem ter dons do Espírito Santo, mas que em momento algum agem com amor. Forte abraço. Deus te abençoe. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Essa daqui é uma novidade do canal, é uma caneca do Pregando as Escrituras. Ela é muito bonita, ela é em porcelana e aqui do outro lado nós temos Efésios 2:8, tá? Se você deseja adquirir essa caneca e abençoar a nossa vida e o nosso ministério, aqui embaixo você vai ter as informações necessárias para adquirir. Valeu, forte abraço, tchau, tchau.